Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Filipenses. Nós vamos ler apenas o versículo de número 4 do capítulo 4, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Amados, é impressionante, né, quando a gente pensa que o apóstolo Paulo escreveu isso estando preso. É até mesmo estranho, né, que um homem preso traga essa exortação para a igreja, de que tem que se alegrar. Isso nos ensina algo muito tremendo. Ensina o quê? Que as circunstâncias externas, elas não precisam ditar o nosso interior, as nossas atitudes internas, os nossos sentimentos. Paulo tinha grande alegria, o tempo todo ele estava alegre, sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus Cristo estava com ele, porque ele tinha o Senhor com ele, acontecesse o que acontecesse, e o Senhor trazia essa paz para o interior dele e essa alegria. A gente vai ver aqui nessa carta que o tempo todo ele exorta a nós estarmos alegres. Essa é chamada a carta da alegria. O apóstolo Paulo exorta os filipenses a se alegrar, porque provavelmente era isso que ele sentia no coração dele. O Espírito Santo dele o alegrava. A gente sabe que é muito difícil se alegrar em circunstâncias desagradáveis, não é mesmo? É muito mais fácil a gente desanimar, entristecer, quando as circunstâncias não são boas. Ou quando nós estamos, né, com algum problema, alguma coisa mal resolvida, a gente tem sempre uma tendência de se entristecer e não de se alegrar, não é verdade? Acontecimentos vêm, a gente às vezes se frustra e aquilo traz decepções e aquilo traz tristeza para os nossos corações. É muito fácil acontecer isso. Então, eu quero dizer para você, se você não tem se alegrado, se você não tem experimentado essa alegria, permita que o Espírito Santo de Deus traga essa alegria ao seu coração. Permita viver essa experiência que o apóstolo Paulo viveu, de ter alegria independente das circunstâncias. Porque a alegria não está na circunstância, a alegria não está nas pessoas, nos projetos, nos planos, nos sonhos, nas coisas boas que nos acontecem na vida. Não, a alegria está no Senhor. Se nós temos o Senhor, se o Senhor está conosco, Ele nos dá alegria e Ele nos dá paz, paz que excede qualquer entendimento. Ninguém pode compreender como um homem preso ali, né, que estava dentro, né, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, né, ali, sem poder ter a sua liberdade, sem nada. Era para ele estar muito triste, até mesmo se sentindo injustiçado. Mas não, ele estava se sentindo alegre. Por quê? Porque ele sabia que todas as coisas iam cooperar para o bem dele, porque ele sabia que Deus estava no controle de sua vida e que se Deus estava deixando ele naquele lugar é porque com certeza tinha algo a lhe ensinar, tinha uma lição para lhe ensinar, tinha um propósito de crescimento. E ele tinha todos esses alvos dentro dele, tinha essa consciência. E é isso que nós precisamos ter. Porque às vezes a gente se sente injustiçado, chateado, amargurado, frustrado, né? Principalmente quando a gente passa por situações que a gente não entende, situações de injustiça. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o apóstolo Paulo sabia disso, então ele era alegre. E é isso que ele diz, alegre-se sempre, não é de vez em quando não, é alegre-se sempre no Senhor. E ainda fala, repito, alegre-se. E essa palavra que Deus tem para você nessa manhã, se alegre no Senhor, joga fora essa tristeza, esse desânimo, essa angústia, joga fora e deixa a alegria de Cristo inundar seu coração, porque nele você tem motivo para se alegrar. Esqueça as circunstâncias externas e deixa Jesus governar, controlar os seus sentimentos interior. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.